ele, oi, daí o cara diz oi, vira pro irmão do seu lado, diga para ele, tudo bem, e os pregadores acabam se viciando nisso. Isso vicia pregador. Isso é vício de pregador. Tem gente, e as pessoas não gostam de fazer isso. Quem é que gosta? Eu adoro olhar pro irmão que está do meu lado. Ai, mas eu amo, Márcio, eu amo. Sabe? Eu nunca vi ninguém dizer isso para mim assim, Macuco, chegar e dizer assim, Jackson, eu amo olhar pro irmão que está do meu lado e dizer o que o pregador mandou dizer. Ninguém gosta de fazer isso. Ninguém gosta. Tá? Então eu quero deixar claro que eu não gosto disso. Quando eu falei para a gente sair dos bancos, se cumprimentar, questão de comunhão, estamos em igreja. Então é algo que eu não gosto. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu fiz esse enredinho aqui para poder pedir alguma coisa. Para dizer assim, pera aí, o Jackson não está no mesmo time dos caras. Eu quero pedir para vocês uma coisa. Pessoal, eu estou muito empolgado para pregar isso aqui. E parece que hoje em dia, pregar sobre a cruz, pregar sobre Jesus, parece que é uma historinha tão de criancinha. Parece que não empolga mais as pessoas. Sabe, parece que as pessoas não têm mais empolgação em ouvir sobre a cruz de Cristo, sobre Jesus, sobre o arrependimento, sobre salvação. Então, eu preciso ver de vocês que vocês estão também assim, não, eu estou empolgado para ouvir essa mensagem sobre Jesus, Jackson, tá? Então eu vou pedir para vocês que vocês façam assim, Tá, vamos lá, vamos de novo. 1, 2, 3. Não, tá muito fraco, não tem ninguém empolgado aqui hoje de noite. Não tem ninguém empolgado, foi muito ruim. Tá? Eu não vou pedir isso todos os cultos, vai ser só hoje. Tá? Então você fala o Jackson vai começar a pedir esse negócio todos os cultos. Não, é só hoje. Eu não peço isso para vocês, então acho que eu posso pedir hoje. Entendeu? Então eu vou pedir que vocês façam assim, Jackson, eu estou muito empolgado para ouvir a pregação hoje. Tá? 1, 2, 3 e... amém. Mas pode ser mais forte. A última vez que eu vou pedir, nunca mais vou pedir isso na história da minha vida. Vou pastorear a igreja aqui durante 45 anos e depois eu vou para a África e eu não vou pedir nunca mais isso. Então tá. 1, 2, 3, bem forte. Aê, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte aqui essa noite. Ed, cadê o Ed? Tem que botar ali o meu negócio ali. Pessoal, vamos abrindo a Bíblia aí. Eu tenho já os meus slides ali, Bebel, porque eu sou chique. E eu tenho uma coisinha de passar para frente os slides, um apresentador de PowerPoint, porque eu sou chique. Então vamos lá. Vamos abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 1 aí, pessoal. Mateus capítulo 1. Enquanto eu pego a minha água no meu compartimento secreto do meu púlpito, Mateus capítulo 1, eu estou muito feliz de ter isso aqui, sabe? Minha vida chegou ao limite, ao máximo, eu nunca mais vou ter nenhuma realização igual a essa, tipo, de ter poder. Não, é para cá, né? Eu tenho poder, eu passo, eu mando, Então vamos ler, pessoal. Vamos ler aqui. Quero atenção de todo mundo, apesar de eu estar bem animado, mas é algo bem sério, é algo muito de Deus para nós. Eu quero deixar bem claro antes da gente ler, nós estamos numa série de mensagens, hoje é a segunda mensagem acerca de Jesus. Domingo passado, nós tratamos acerca da divindade de Cristo, de Jesus como Deus, né? Ser divino, Deus encarnado. Hoje, se eu tivesse um título para botar na pregação, eu ia colocar quão humano era Jesus. Quero tratar hoje aqui sobre a humanidade de Jesus, tá? Então vamos lá. Eis que a Virgem, Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome que quer dizer Emanuel. Eu li errado. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Fica com a Bíblia aberta, amém? Pessoal, Jesus era um cara que eu falei na semana passada, eu até perguntei, eu ia trazer essa imagem, acabei não trazendo, de uma gringa polenteira que carrega uma tora na cabeça, e eles mostram uma foto de um americano, e todos eles carregando, vários soldados de um exército carregando uma tora.
e eles mostram uma gringa. Sabe aquelas gringas polenteiras do interior do Rio Grande do Sul? Sabe? O pessoal sabe do que eu estou falando. Aquelas que fazem polenta, que tem a batata da perna bem grossa. Aquelas tias assim que faz polenta, faz pão. Tem uma mão assim, se der um tapa no ouvido do cara, o cara fica com dor bastante dia. E mostra aquela gringa carregando sozinha. O Diego tá rindo, não me olha, Diego. E ela carregando sozinha uma tora. Sabe essas cidades do interior? Jesus nasceu numa cidade assim, pessoal. Jesus nasceu numa cidade bem do interior. Tipo São Luís Gonzaga, a cidade que a minha esposa nasceu. Bem do interior. Pessoal, ele nasce nessa cidade, tá? Eu quero deixar bem claro que muito quer se saber sobre a aparência física de Jesus. Tipo, qual era a cara dele? Qual era o rosto? Como é que era a mão? Como é que era o cabelo? Então, primeiro, pessoal, eu quero deixar bem claro, tá, que Jesus, ele não tinha nada a ver com a imagem que nós vemos nos dias de hoje, em muitos locais, quando as pessoas querem expressar Jesus. De um carinha branquinho, de olhinho clarinho, com cabelo esvoaçante, recém usou o Elseve de L'Oreal no cabelo, aquela coisa bem meiga, aqueles cabelos sedosos, que foram banhados com como é que é o nome? Óleo de argan, entende? Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Porque a ideia desse Jesus que foi pintado por muitos homens, dentre eles alguns eram até homossexuais, pessoal. Eles pegaram uma mulher e colocaram barba. Isso é fato, não é brincadeira. Eles pegaram o rosto de uma mulher e vamos pegar o rosto de uma mulher, foi na Revolução Feminista, e colocaram barba. E ali estava aquele Jesus meigo, aquele Jesus tão dócil. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre a humanidade de Jesus, e muitas pessoas falam acerca do Santo Sudário. Alguém já ouviu falar aqui do Sudário de Turim? Então, teve gente que, o Santo Sudário, já é santo, né? Então, é Sudário. Então, segundo esse pessoal, esse sudário, esse pano, foi o que cobriu Jesus. Né? Então, eles acreditam que aqui, ali onde o meu laser está apontando, é a cabeça de Jesus, né? Aqui seria o braço, as pernas. Pessoal, mas isso não se explica, isso é uma fraude, isso é uma farsa. Por quê, pessoal? Não, isso vende. Se a gente fizer, imagina, Carol, vamos fazer um documentário sobre o Sudário de Turim. A gente vai ganhar grana. Imagina quantas pessoas não ganharam dinheiro com isso. Mas isso é uma fraude. Se vocês pegarem um tecido e colocar tinta, uma tinta que não é tóxica, e colocar no rosto, pessoal, ou colocar tinta no rosto e botar um tecido e botar tapando todo o rosto, quando você tirar o tecido, o rosto vai estar alargado. Porque todo esse lado do rosto, ele vai estar para fora, ou seja, vai ficar um rosto muito largo. Então, isso é de quinta série que isso aí não é verdade, mas isso mostra que as pessoas querem saber como que é Jesus. Como que era a aparência física dele. Pessoal, Jesus, ele era um carpinteiro, tá? Eu peguei essa imagem para ilustrar bem. Quando a gente pensa em carpintaria, a gente pensa assim, não, Jesus, ele trabalhava na casa dele. Eu não acredito nisso, tá? Quero deixar claro. Jesus era carpinteiro. Eu acho que Jesus trabalhava em outros locais como carpinteiro. Eu imagino Jesus pegando a marmita, Maria fazendo a marmita dele, de José, ele pegando a marmita. Eu imagino Jesus um cara que trabalhava muito, tá? Ele não tinha as mãos sedosas, ele tinha calo nas mãos, porque naquela época não tinha muitas ferramentas, ele devia ser um cara forte. Isaías vai dizer que ele não tinha parecer e nem formosura, tá? Então, ele era um cara normal, ele era um judeu normal, queimado pelo sol, ele não era branquinho, não. Jesus era um cara moreno, quase negro. É só nós olharmos como são os judeus, e principalmente os judeus do período lá que Cristo esteve na terra. Então, essas são algumas imagens que eu quero deixar para vocês. Primeira coisa, Jesus era um carpinteiro, era um trabalhador braçal, trabalhava do pesado, tá? Jesus não era essa madame drag queen que o mundo está apresentando aí, como dizendo que é Jesus, e não é. Quero deixar isso bem claro primeiro. Outras questões, quem trouxe papel e caneta e quer anotar, nós não vamos ler todas as referências, porque semana passada foi muitas referências, então anota para ler em casa, tá bom? Então vamos lá. Ele
nasceu de uma mulher. Leia em casa Gálatas 4:4. Ele tinha um corpo normal. Lucas 24:39. Ele cresceu como um menino. Lucas 2:52. Ele tinha uma família. Mateus 13:54. Ele obedecia aos seus pais. Lucas 2:51. Ele orava. Mateus 17:35. Ele trabalhava como carpinteiro. Como é que tu sabe que ele trabalhava como carpinteiro, Jackson? Marcos 6:3. Lê em casa. Ele tinha fome. Jesus, uma pessoa, ele tinha fome. Mateus 4, na tentação, quando ele diz assim, olha, quando chega ali, a Bíblia diz que ele passou 40 dias sem comer e ele teve fome. Até alguns teólogos acreditam que ele bebeu água, porque o texto não diz que ele teve sede. Mas isso é especulação de teólogo. Ele pedia informação. Isso aqui é fantástico. Jesus pedindo informação. Me ajuda aqui. Isso é muito bom. Lê em casa. Jesus pedindo informação. Marcos 9:16 e João 11:34. E João 18:34. Jesus pedindo informação. Mas o que está acontecendo aí? Me explica. Entendeu? Jesus era gente. Jesus ficava pasmado. O que aconteceu? Marcos 6:6. Lucas 7:9. E aqui, pessoal, na parte fantástica, Jesus ficava feliz. E são muitas passagens de Cristo feliz. Lucas 10, 21 ao 24. João 15, versículo 11. João 17, 13. Hebreus 12, 2. Pessoal, muitas batalhas já aconteceram na história da igreja entre aqueles que exaltavam a divindade de Cristo. Não, Jesus, ele é Deus. E outros, não. Jesus era um homem. Ele era um homem. Ele nasceu como homem. E algumas pessoas, elas caem no grande problema. Ou elas exaltam demais a divindade de Cristo em detrimento da humanidade, ou elas exaltam demais a humanidade de Jesus em detrimento da divindade. Tá? Então, essa foi uma grande batalha que durou quase 400 anos na história da igreja. Grave isso. Quase 400 anos. Nos primeiros 4 séculos da igreja, não se falou em graça de Deus. Sabe quando nós cantamos sobre a graça, sobre perdão dos pecados, e nós pregamos que Jesus é poderoso para perdoar, que não são os seus esforços que fazem você ser aceito por Deus? Nos primeiros 4 séculos da igreja, não se falou disso. Porque eles estavam preocupados em definir se Jesus era Deus ou se ele era homem. Porque isso é um imbróglio complicado de aceitar. É complicado de conceber mentalmente. E eu digo para vocês que é impossível de conceber mentalmente um ser 100% divino e 100% humano. Jesus não era um ser 50% divino e 50% humano. Isso faria dele um Aquiles. Alguém conhece aqui mitologia grega? Alguém se lembra sobre... Qual é aquele forte lá? Quem é que se lembra aí? Da mitologia grega. Hércules. Ele era 50% Deus e 50% homem. Um ser híbrido. A Bíblia vai dizer em Colossenses que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era 100% Deus. E os textos que a gente está vendo aqui, e que eu quero mostrar e provar para vocês, que ele também era 100% homem. E o que tem isso tem a ver com a tua vida? Porque senão é só estudo teológico. O que isso vai mudar a tua vida no dia de amanhã? Até que são 400 anos, pessoal, que a igreja não se falou acerca disso. Então vamos lá, o primeiro erro que se comete são 2 erros. O primeiro é negar a divindade em favor da humanidade. Ou seja, não, Jesus não era Deus, ele era um homem bom.
Desse lado estão o pessoal do evangelho social. Não, temos que ajudar os pobres. A igreja está no planeta Terra para ajudar os pobres. Temos que ajudar os pobres. Oh, os pobres. Sim, pessoal. Isso é uma das tarefas da igreja. Ajudar os pobres. João Calvino dizia que toda a propriedade que a igreja possui pertence aos pobres. Isso é um fato. Mas esse não é o principal ato da igreja. Jesus alimentava a multidão? Alimentava. Mas esse não era o principal ato de Jesus. Então o pessoal do evangelho social dizem isso. Os teólogos alemães, alguns teólogos alemães que dizem que Deus está morto, eles acreditam que Jesus era apenas um homem. Testemunhas de Jeová não acreditam na divindade de Cristo. Os mórmons, os unicistas, têm o segundo erro, pessoal: negar a humanidade em favor da divindade. Não, peraí. Jesus não era um homem, Jesus era Deus, só Deus. Aquilo ali não era o que os textos estão dizendo, não, ele era Deus. Desse lado, pessoal, eu encontro algumas pessoas da nova era e alguns protestantes fundamentalistas. Só lembrando, o homem que chegou aqui e falou acerca da graça, tá? Foi rompendo ali aquele período, foi Agostinho de Hipona, que veio e começou a falar acerca da graça de Jesus. Olha para mim aqui, ó. Então, tem um grupo que diz, não, Jesus é só Deus, e outro que é só homem. Sabe o pessoal que fala demais acerca da divindade de Jesus? Infelizmente, somos nós. Alguns protestantes fundamentalistas, que tentam exaltar a divindade de Cristo, e Ele é Deus, e acabamos, às vezes, no nosso discurso, esmagando a humanidade dele. Pessoal, alguém já viu essa imagem aqui? Alguém já viu essa imagem? Olha só, pessoal. É um presépio. Coisa mais linda. Né? Eu acho bonitinho o presépio. Estou confessando um pecado meu. Eu acho bonitinho. Acho que até vou comprar um esse ano para mim. Mas, pessoal, tem alguns erros teológicos no presépio, quando os magos estão ali. A Bíblia vai dizer que os magos chegaram em casa, ou seja, os magos, eles praticamente demoraram 1 ano para chegar até Jesus. Eles não chegaram ali com Maria toda suja ali do parto ali, José todo perdido ali. Não, eles chegaram 1 ano depois, tá? Pessoal, essa imagem, ela traduz o que a Igreja Católica muitas vezes levou adiante. Tá vendo aquela auréola ali na cabeça de Jesus ali? Eu estava lendo um livro hoje, até eu ri muito. O pastor que escreveu o livro disse assim, olha, se eu tivesse um filho com a cabeça brilhando desse jeito, eu ia dormir com o olho aberto, eu ia ficar apavorado. Imagina, não, para pensar. O teu filho com uma cabeça brilhando, cara. Imagina. Pessoal, não tinha cabeça brilhando, não tinha auréola. Jesus era uma criança normal. Normal. Eu quero deixar claro isso. Isso pode parecer bobinho, pode parecer simplesinho, mas não é. Jesus era um homem normal. Ele era uma criança normal, não tinha toda aquela dedicação. Tem um hino antigo americano que diz, oh, que criança bela, nem chorar ela chora. Jesus chorava, pessoal. A Bíblia vai dizer que ele se fez carne, ele se fez homem. Fique bem claro isso. E algumas pessoas, na tentativa de mostrar que ele é Deus, acabam esmagando a humanidade de Jesus, e não. Então, em 451, o concílio da Calcedônia, o que tem a ver isso com a minha vida? Eles vêm e eles chegam, depois de muito embate, muito debate, eles chegam à conclusão que houve uma união hipostática. Pessoal, presta atenção aqui, isso aqui faz toda a diferença. União hipostática, do grego hipóstasis, que quer dizer pessoa, união de pessoas. Jesus tem uma união de 2 pessoas, divino e humano. Só que o X é aqui, 100% divino e 100% humano. O credo vai dizer isso, que ele tinha toda essa natureza. Agostinho, pessoal, que a Igreja Católica se apropriou dele, mas hoje, com certeza, Agostinho não seria católico. Agostinho, que era esse cara aqui, ele vai chegar e vai dizer a frase a seguinte: Cristo adicionou a si o que não era. Presta atenção. Cristo adicionou a si o que não era. Ele não perdeu o que era. Ou seja, Jesus passou a ser um homem, mas não deixou de ser Deus.
E o interessante aqui, pessoal, é o seguinte. O evangelho, ele vai na contramão do mundo. Todas as religiões, no final, o final que elas apresentam é deificar o homem, tornar o homem Deus, fazer de você se sentir Deus, fazer de você se sentir importante, de você se sentir um máximo. As religiões acabam pregando, Sr. Jerzy, que o homem pode vir a se tornar Deus. Só que no evangelho é o contrário. É Deus que se torna homem para salvar os pecadores. É Deus em toda a sua glória que se faz homem. E é o caminho inverso das religiões. E eu quero deixar claro aqui. Todo esse imbróglio, ele está no Éden. Qual foi a primeira mentira que Satanás falou? Satanás disse o seguinte: Deus não quer que vocês comam do fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele, vocês vão ser deuses. E hoje no Brasil existe um evangelho maldito, existe um evangelho deturpado, existe um evangelho demoníaco, dizendo que você está aqui para conquistar, para prosperar, para fazer o diabo a quatro e fazer a diferença nessa terra. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que isso é mentira, isso é morte. Deus pode prosperar alguns, Deus pode dar posses financeiras, sim, mas isso não é para todos. Alguns aqui estão aqui, talvez nunca farão uma faculdade, e isso não faz de você menos do que o outro. Alguns talvez nunca terão uma casa própria. O evangelho não trata disso. Alguns terão e outros não. Quero deixar a primeira coisa clara isso. O evangelho de Jesus não promete que o homem vai se tornar Deus nesse mundo, porque o evangelho da prosperidade está prometendo isso. Já nem se fala mais em céu nas igrejas. Falou em céu, mas tá, céu. Eu quero saber aqui agora, o que muda a minha vida aqui agora. Quero deixar claro isso, pessoal. Então eu quero mostrar para vocês algumas características bem rápidas, que mostram que Jesus era homem. Vamos lá. Primeiro, Jesus era divertido. Quê? O que está falando, Jackson? Jesus era um cara engraçado. Jesus não era um santarrão com a testa franzida, como eu digo para a Thalita, com essa testa revusgada aí, com a testa assim. Sabe aquele pessoal muito santo? Alguém já deve ter conhecido alguém muito santo, pessoal. Não, mas sabe que aquele santo demais, o cara está sempre assim. O que foi, meu irmão? Eu estou em espírito de oração. Nossa. Uau. Não. Jesus era um cara engraçado. Vamos lá. Primeiro, nós vamos olhar na Bíblia muitas exortações acerca da alegria. A Bíblia vai nos mostrar e vai nos ordenar sermos alegres. Alegre não é uma opção. Você não tem opção, não, eu posso ser triste ou posso ser alegre. Não, você tem que ser alegre. Porque John Piper diz uma coisa muito fantástica, que é: Deus é mais glorificado em nossa vida quando nós somos alegres. As pessoas olham aí, tipo, esse cara é alegre, meu. Então, muitas exortações, nós vamos ver isso em Filipenses, na próxima série de mensagens. Já estou dando um spoiler aqui. A próxima série de mensagens, daqui a algumas semanas, vai ser sobre Filipenses. Outra, nós vamos ver no Antigo Testamento muitas ordenanças a festejar. Deus se importa que o seu povo seja alegre. Eu quero dizer para vocês, pessoal que não é crente ainda, pessoal que não é... Não sou... Cara, eu quero dizer assim, igreja não tem nada a ver com tristeza, com luto. Às vezes eu fico indignado com aqueles cultos onde mais parece um enterro. Jesus morreu por mim. Morreu, mas ele ressuscitou. Então, mas Jackson, como é que sabe que Jesus era um cara alegre? Primeiro, ele andou 3 anos com os discípulos. Os discípulos seguindo ele aonde ele ia. Vocês acham que alguém ia seguir Jesus se Jesus fosse um cara carrancudo? As crianças queriam ir até Jesus. Criança não gosta de gente carrancuda. Criança não gosta. Jesus, ele era convidado para muitas festas. Quem é que convida, Alex? Um cara chato de galocha, um cara todo assim, não, vocês têm que se converter, todos vocês. Quem convida? Quem convida? Quem convida um cara que está toda hora pegando no pé para ir toda hora em festa? Não, Jesus
Jesus estava sempre em festa. Toda hora. Teve uma vida com muita festa. Tá? Nós vamos notar na Bíblia muitas passagens acerca do senso de humor de Jesus. Olha aqui, pessoal. Essa aqui eu tinha que fazer. Eu pedi para me trazer um taco de madeira, mas digamos que isso aqui, pessoal, seja madeira, tá? Isso aqui não é madeira. Isso aqui é de alumínio. Tem passagens bíblicas que a gente não consegue entender se não for olhando pelo prisma do humor. Porque a gente pensa, não, a Bíblia é um livro santo, sim. Mas há santidade no riso. Há santidade na alegria. Você vai ver milhares e milhares de passagens de Deus ordenando o povo que seja alegre. Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito dela. Que é assim. Jesus chega para uns caras e diz assim, vocês são hipócritas. E ele dava na lata. Vocês são muito hipócritas. Vocês têm que se converter, cara. Por quê? Por que tu está falando isso? Porque vocês têm uma trave no olho e vocês ficam olhando o cisco do olho do irmão. Pessoal, imagina. Não. Pessoal, às vezes lê isso aí, não. Mas olha o que Jesus está dizendo. Vem um cara com uma trave no olho. Ô Bebel, eu tô vendo que tem um cisco no teu olho aí. Tira. Bebel, sério, pega a mãozinha mesmo, faz aí. Pega a mão de verdade aí, vai. Tira o cisco. Ah, que vergonha, Bebel. Deus tenha misericórdia da tua vida com esse cisco no olho aí. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Eu vou notar que algumas passagens elas vão ser melhor compreendidas quando nós entendemos que Jesus estava utilizando sim do humor. Pessoal, eu quero deixar claro para vocês, a minha intenção aqui não é tornar a coisa banal. A minha intenção aqui não é tornar a coisa sem peso, não. Mas a minha intenção aqui é mostrar para vocês o Jesus que a Bíblia apresenta. Jesus chega numa festa, e daí está lá todo mundo bebendo, comendo, feliz da vida. Jesus foi acusado de ser glutão, de ser beberrão. E Jesus está no meio da festa, e o vinho acaba. Acabou o vinho. Se fosse um pastor lá, o pastor ia dizer, seus bando de bebum, vocês beberam até acabar o vinho. Jesus olhou os caras, acabou o vinho. Tá, me traz água que eu transformo aí. Tipo, uma coisa muito simples para ele. Tipo, me traz aí que eu transformo em vinho. Pessoal, Jesus tinha água na mão. Água. E ele transformou, ele olhou a água e disse, não quero água, quero vinho. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero deixar algumas coisas claras, mas bem claras aqui essa noite. Primeiro, beber não é pecado. Ah, tu bebe? Eu não bebo. Não estou falando em defesa própria. Quero deixar uma coisa clara aqui primeiro. Beber bebidas alcoólicas, somente crianças que não conseguem ler o texto bíblico e ver que o vinho ali é vinho, não é suco de uva. Tá? Isso não tem há tempo na igreja, isso é novo. Essa história de dizer que bebida alcoólica é pecado, isso é novo na igreja. Muito novo, muito novo. Isso começou há menos de 50 anos atrás, com a Revolução Feminina. Algumas mulheres começaram com isso. Presta atenção aqui, irmãos. Eu acredito que a pregação do Evangelho transforma o homem. E escuta até o final para não ficar me julgando ainda. Segura as pedras na mão aí. A Bíblia não vai condenar em momento algum o vinho. A Bíblia não vai ter condenação para cerveja. Pessoal, eu não bebo. Então eu não estou falando de defesa própria. Quero deixar claro isso. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que o vinho é símbolo da alegria. Jesus transformou água em vinho. Paulo falou para Timóteo, olha, pega e toma um pouco de vinho por causa das suas dores de estômago. O vinho, tanto que o vinho na Santa Ceia não era suco de uva. Paulo vai dizer aos coríntios, vocês estão se embriagando. Mas eu queria, antes, pessoal, eu queria deixar isso claro. O que é pecado? Pecado é ficar bêbado. Pecado é se embriagar. Pecado é pegar a bênção de Deus e usar ela de forma errada. Como isso? A comida. Comer é pecado? Não é pecado. Ser glutão, comer até morrer, é pecado.
E o mesmo inferno que o bêbado está indo a passos largos, o glutão está indo também. E a gente brinca, somos crentes, todos gostamos de comer, convida a crente que nós vamos comer bastante. E estão tudo indo para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. Sexo é pecado? Não é. Lá em Gênesis, Deus vai olhar e vai dizer, é bom. Quem é casado aqui sabe que é bom. Só que daí o cara pega a bênção de Deus e vira um depravado. Quer sair pelo mundo transando com tudo que é mulher. Ele pegou algo que é bom e transformou em algo errado. Vamos além? Não tem aí um bando de pedófilo, filho do diabo, abusando de crianças? O que a gente vai fazer então, porque tem pedofilia? Vamos acabar com as crianças? Não. É ridículo isso. O problema não é as crianças, o problema é o pedófilo. O problema não é a comida, o problema é o glutão. O problema não é o sexo, o problema é o depravado. O problema não é a bebida, o problema é o ébrio, é o bêbado. O problema é que nós olhamos para fora. Pessoal, o problema não está fora. O problema está dentro. Nós somos pecadores. Jackson, mas então eu não vou nem arriscar, né? Eu não vou beber. Beleza, tu não bebe. Respeita aquele que bebe. Aqui na Vintage 180 nós fazemos assim e vamos fazer assim. Vai ter pessoas no nosso meio que não vão beber. E não podem beber. Porque tem propensão ao alcoolismo. Não beba. Não beba. Não beba. E tem pessoas que não, eu vou usufruir disso. Beba. Seja feliz. E não se embriague com a bênção de Deus. É uma bênção. Não se embriague, como tudo na vida. E eu quero dizer, tem gente que diz, não, mas se tu falar isso, o povo vai. Não. Pessoal, duas coisas aqui. Eu já vou correr, vou bem rápido. A Bíblia, ela vai ter uma condenação não só para quem tira algo da Bíblia, mas aquele que acrescenta. Se eu acrescentar alguma coisa, se eu falar que Deus disse algo que Ele não disse, eu vou ser condenado. Nós não começamos a ceia com essa forma, em breve vamos fazer. Vai ter como é que é o nome desse negócio aqui? Não sei. Onde fica ali o suco de uva, vai ter outro, e vai ter um que é com vinho, e outro que é com suco de uva. Cada um vai tomar ceia com a sua consciência. Alegre, alegre, alegre. Quero deixar claro que esse pensamento saia do nosso meio. Vai ter pessoas aqui, pessoal, que não devem beber. Não devem. Não beba. Não, eu tenho um problema. Não bebe. Não bebe. A Bíblia vai dizer que uns julgam igual todos os dias, outros não. A Bíblia vai dizer que uns não comem carne e outros comem. E o que come não fala do que não come. E o que não come não fala do que come. E aquele que não bebe, não beba para Deus. Aquele que bebe, beba para Deus. Entenderam que o problema não está fora, o problema está dentro. O problema não é a bebida, o problema somos nós. Jesus andou aqui nesse mundo, tinha bebida, ele nunca olhou para os caras, não bebe. Acabou a bebida, não para. Não, ele sabia, o problema é o bêbado. A Bíblia vai fazer milhares de condenações às pessoas que ficam bêbadas. Que fique claro isso no nosso meio. E não me tenho como um pregador liberal, porque eu não sou. Procuro pregar o que a Bíblia diz. Não fiquem depois, Jackson é um liberal. Não sou, pessoal. Não sou. Vamos lá, bem rápido. Então o problema não é fora, o problema é dentro. Então eu vejo também um Jesus que era divertido, eu vejo um Jesus que se emocionava, correndo, bem rápido. Em Marcos, o Evangelho de Marcos mostra Jesus com muitas emoções. Vamos lá, presta atenção aí, força o cabeção. Marcos capítulo 1 já abre com Jesus gritando para o povo se arrepender, falando para uns caras, para eles deixar o emprego, larga o emprego aí e vem me seguir. Marcos 1 começa assim. Marcos 2, Jesus, ele compra uma briga com os religiosos. Marcos 3, Jesus fica furioso. Se um médico olhasse Jesus ali em Marcos capítulo 3, o médico ia receitar para ele com certeza alguns antidepressivos. Marcos capítulo 4, Jesus chega e repreende o vento. Para tudo, para vento. Os panteístas iam ficar loucos com ele. Marcos capítulo 5, Jesus chega e mata 2.000 porcos. Os demônios, não, podemos ir para os porcos. Vão, os demônios morrem. Imagina, que cara louco.
Marcos capítulo 7, Jesus chama os religiosos de hipócritas. Marcos capítulo 8, Jesus gospe num deficiente físico, faz aquele barro, bota no deficiente físico e o cara passa a ver. E ele chama Pedro de Satanás. Tu é o Satanás, o diabo está na tua vida. Imagina só. Ainda bem que ele não foi processado por ninguém, tá? Marcos capítulo 9, ele pergunta para os discípulos, até quando eu vou estar com vocês? E ele manda algumas pessoas cortarem as mãos e arrancar os olhos, tá? E furar o seu olho. Marcos capítulo 10, Jesus manda um cara rico vender tudo e dar para os pobres. Quero deixar claro aqui, Jesus mandou o cara que era rico vender tudo e não dar no ministério dele. Tá? Porque se fosse hoje um pastor da prosperidade, o pastor ia dizer o quê, Alex? Não, vende tudo o que tu tem e oferta no meu ministério. Jesus não falou isso. Jesus vende tudo o que tu tem e dá para os pobres. E esse mandamento foi para o jovem rico. Tá? Vocês não precisam fazer isso de novo. Quem quiser fazer, que faça, mas não é obrigado. Marcos capítulo 11, Jesus chega para os caras e manda assim, não, vão lá e pegam um burrinho. Tem um burrinho lá, vai lá e pega. O burrinho não era de Jesus. Jesus mandou ir lá pegar. Sem autorização de ninguém. Jesus chega, amaldiçoa e mata uma figueira, tá? E outra, ele acaba com os comerciantes, ele pega um chicote, a Bíblia diz que ele entra no templo com um chicote e ele acaba com o culto. Então imagina só, vocês estão vendo como é que Jesus fazia? Marcos mostra um Jesus muito trabalhador, muito humano. Imagina Jesus, nos capítulos antes, chegando, não, demônios, podem ir para os porcos. Imagina, os porcos tudo cai no despenhadeiro, não tem bacon, não tem tocinho por várias semanas ali para eles. Jesus aqui no capítulo 11 de Marcos, olha para uma figueira, não tem fruta, não sei o que, amaldiçoa ela, mata a figueira, acaba com o comércio, chega dentro da igreja ali, dentro do templo, vê os caras fazendo vários comércios. A Bíblia vai dizer em outros evangelhos que ele estava com um azorrague na mão, isso é um chicote. Jesus olhou os comerciantes, estavam comercializando Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus odeia. Deus odeia quem comercializa o nome dele. Daqui a pouco nós vai ter um momento de oferta. Eu quero dizer que a tua vida não vai ser aumentada, você não vai prosperar por estar ofertando. Quem oferta na obra de Deus, oferta porque Deus já lhe deu. Não é barganha. O que a gente vai dar para Deus nos dar alguma coisa se Ele tem tudo? Tá? Então, Jesus chega, bate nos caras com chicote. Marcos capítulo 12, ele diz que as pessoas estavam erradas porque não conheciam a Bíblia. Marcos capítulo 13, Jesus ameaça destruir o templo. Pô, esse cara é louco. Marcos capítulo 14, Jesus xinga os discípulos porque eles cochilaram de madrugada. Aí Jesus chega, vocês estão dormindo de novo. Mas era de madrugada, estavam cansados. Tá? Eu não estou falando que Jesus estava errado, é lógico que não. Só que se um médico olha Jesus nesse momento, o médico ia falar o quê? Esse cara é um trabalhador compulsivo. Tá? Marcos capítulo 15, os religiosos olham para esse cara que faz tudo isso. O que os religiosos fazem em Marcos capítulo 15? Vão matar esse cara. Marcos capítulo 16, como esse cara não é uma pessoa fraca, ele ressurge, ele ressuscita. Então eu quero deixar para vocês que Marcos vai mostrar um Jesus muito humano, homem, em carne. E eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui essa noite. O que aconteceria com nós se esse Jesus aqui, de Marcos, aparecesse em carne nos nossos dias? Será que ele olhar para a minha vida, para a tua, e ia dizer, e aí campeão, tu tá bem? Pessoal, o Jesus da Bíblia não tem nada com eu já disse no começo, com aquelas imagens delicadas, não. Jesus era homem. Isso é algo que agride umas pessoas. Tem alguns bispos aí que estão dizendo que a nossa mãe Jesus, quero dizer uma coisa, Jesus é Deus, é homem, Deus encarnou como homem. Homem. Deus se fez homem. Ele era homem, não era aqueles caras que caminham na rua, que a gente tem que estar vendo se o cara tem aqui o gogó ou não, para saber se é homem ou se é mulher. Não, ele era homem. Ele era homem. E ele tinha atitudes de homem. Se Jesus chegasse em muitas igrejas nos dias de hoje, ele ia chegar e dizer, está tudo errado. Está faltando fervor na vida de vocês. Eu pergunto para vocês, aqui que estão aqui,
Quantas pessoas vocês já ganharam para Cristo? Vocês já tiveram o prazer de acompanhar alguém até o batismo? De chegar e estar lá naquele culto. O que você está fazendo aqui, João? Eu estou aqui porque eu estou pregando para esse cara já fazem 3 anos. E Deus me deu a honra, agora ele está se batizando. Alguém já teve essa honra de levar alguém para o batismo? Se você é ovelha, quantas ovelhas você procriou? Ovelha que não gera ovelha está doente. Jesus ia chegar aqui para nós e ele ia deixar bem claro que a nossa religiosidade muitas vezes está errada, como ele fez no Evangelho de Marcos. Jesus, como homem, sofreu. Já estou terminando. Eu quero dizer assim, tem pessoas aqui. Tem pessoas que estão sofrendo. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com a vida quebrada. Eu estou falando aqui para pessoas que os seus sonhos, os seus projetos, tudo está destruído. Eu estou pregando para pessoas aqui que todo o seu futuro já se esvaiu. Estão sofrendo coisas que não podem contar para os outros. Eu quero dizer para vocês, Jesus sofreu também. E ele fez participante dos nossos sofrimentos. Ele é o perfeito consolador. Correndo. Jesus primeiro foi tentado pelo diabo. Jesus tinha problemas financeiros. Ele era pobre. 2 Coríntios 8:9 vai dizer isso. Outros problemas financeiros de Jesus. Jesus foi roubado. Jackson, onde é que tem isso na Bíblia? João 12:6. Jesus foi roubado. Jesus tinha dificuldade para pagar imposto. Marcos 17:27. Jesus não tinha minha casa e minha vida. Não tinha, tá? Ele não tinha casa. Mateus 8:20. Falavam boatos dele. Mateus 26:5-7. Abusaram fisicamente dele. Mateus 26:67. Cuspiram nele. Ele foi perseguido pelos fanáticos religiosos. Ele sofreu solidão, angústia, cansaço. Ele chorou. Jesus foi traído. Viraram as costas para ele. A família de Jesus achava que ele era louco. Marcos capítulo 3, versículo 21 e João 7:5. Jesus não teve todas as orações respondidas. Campeão, olha aqui. Jesus não teve todas as orações respondidas. Esse mito, que não, tudo que eu pedi vai ter que acontecer, de interpretações erradas de algumas passagens que Jesus falou, e não interpretando com todo o livro, não entendendo que o próprio Jesus teve oração rejeitada. Isso leva pessoas ao desespero e à tristeza. Jesus, ele sangrou, Jesus morreu, e com os seus últimos suspiros, perdoou quem fazia o mal para ele. Terminando, Cristo foi homem. Ele é Deus conosco. Mais 2 ou 3 minutos e eu estou acabando. Isso é uma notícia fantástica. Sabe por que a gente não valoriza a encarnação de Jesus? O que é encarnação, Jackson? É ele ter encarnado, ele ter se feito carne. Sabe por que a gente não valoriza? Sabe por que, Solange, a gente não valoriza isso? A gente não valoriza porque a gente vive num período que a gente já sabe que Deus se fez carne. Mas se nós chegássemos agora diante do profeta Isaías e chamasse ele no canto, Isaías, chega aqui, cara. E ele, o que foi? Deus vai se fazer carne. O quê? Joel, vem cá, profeta Joel. Ezequiel, vem cá. Deus vai se fazer carne. Moisés, sabe esse Deus que tu quer tanto ver? Sabe esse Deus que tu quer tanto ver? Que tu fala, mostre, eu te rogo, me mostre a tua glória. Vai ter um povo lá na Judeia, daqui a alguns milhares de anos, que vão enxergar o rosto de Deus. Que vão conseguir enxergar o rosto de Deus. Porque Jesus disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que contempla Cristo, contempla Deus Pai. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Criador de
todo mundo. Vocês estão pisando em algo que Deus criou. Deus criou a terra, Deus sustenta essa terra, esse mundo. Ei, você que vai sair daqui e vai virar as costas para Deus, eu quero dizer uma coisa: vocês, para pecarem, vocês precisam de Deus. Vocês precisam de Deus até para pecar. Nós estamos pisando em um fundamento na terra. Se Deus por um segundo tirasse o cuidado dele do universo, nós morreríamos. O planeta Terra, pessoal, se ele fosse alguns centímetros mais próximo do Sol ou mais distante, o mundo ficaria incandescente ou ele ficaria gelado. Há uma fina barreira que não é cruzada, não é transposta, mostrando que tem alguém que rege o universo. Em Cristo nós vemos esse Criador. Em Cristo, através do Evangelho, nós podemos contemplar o Criador. Sabe o que é, pessoal? Todas as religiões, o Klemer mandou um vídeo para mim, onde o cara pegava uma espada e ele cortava as costas e abria uns talhos enormes, tentando agradar a divindade deles, tentando chamar a atenção da divindade deles. O nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, Ele não pede isso de você. Ele se fez carne e Ele pagou o teu preço e o meu preço. Eu quero deixar claro aqui com os minutos que me restam. A encarnação de Jesus, o fato dele se fazer carne, foi uma humilhação. A Bíblia vai dizer em Filipenses que ele se humilhou. Não existe maior humilhação do que essa. Jackson, eu passei uma humilhação esses dias. Eu fui fazer uma compra e eu estava no SPC. Eu passei uma humilhação. O cara me olhou lá e me xingou. Eu passei uma humilhação, Jackson. A minha professora me xingou na frente dos meus colegas. Pessoal, Deus se fez homem. Isso foi um ato de humilhação plena. Não existe uma maior humilhação do que essa. Mas isso é glória. Mas isso é graça. Mas isso é alegria. Deus se fez carne por mim e por você. Deus sabe o que é sofrer. Algumas pessoas podiam dizer assim, Diego: tudo bem, eu sou pecador, eu estou nesse mundo, mas claro que Deus é santo, Deus está no céu. Aí ele se faz carne, e ele vem e ele anda no meio do pecado e não se contamina, mostrando que o problema não está fora, o problema está dentro. Para terminar, eu quero deixar com vocês uma frase do Matthew Henry. Matthew Henry é o principal pastor, um dos que eu mais leio junto com Spurgeon. Eu tenho o comentário dele, eu devoro o comentário dele. Pessoal, olha o que diz aqui essa frase. Pela luz da natureza, vemos um Deus como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, o vemos como um Deus contra nós. Mas pela luz do Evangelho, aleluia, nós o vemos como Emanuel, Deus conosco, em nossa própria natureza, e o melhor, ao nosso favor. Pela natureza, nós vemos que Deus está acima de nós. Pela lei, nós vemos que Ele está contra nós. Mas pelo Evangelho, nós vemos Deus conosco, Emanuel, em nossa própria natureza, e o melhor, em nosso favor. Os judeus, eles tiveram Deus consigo em símbolos, sombras e morando entre os querubins. Mas nós temos a palavra encarnada. Vamos ficar de pé? O chamado do Evangelho aqui é para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos participar da ceia, pessoal.
da comunhão. Eu vou fazer essa oração nesse momento. Você está no seu banco, você não precisa gritar. Você não precisa espernear. Apenas fale com Deus. Jesus pagou um preço muito caro. Desde a sua encarnação, da sua humilhação por causa das tuas taras. Por causa daquilo que tu não conta para tua mulher. Por causa daquilo, mulher, que tu não conta para o teu marido. Menininho, por causa daquilo que tu não conta para tua mãe. Jesus pagou um preço muito caro. Por causa das nossas nojeiras. Por causa da nossa imundícia. Mas eu venho aqui nessa noite não com uma palavra de morte. Eu venho com uma palavra de vida, dizer: se você se arrepender dos teus pecados e crer em Cristo, Ele vai mudar a tua vida. Porque Ele restaura, Ele transforma a vida do ser humano. Porque essa é uma das consequências, é a regeneração. Feche os olhos, vamos orar. Há perdão em abundância aqui. O sangue de Jesus está quente para perdoar. Senhor, nós te adoramos.